Olá, viemos aqui com mais uma gota de Deus no seu dia, trazer para vocês a palavra de hoje, tá? O que caiu hoje, Cris? No livro dos esboços bíblicos, né, caiu os sete mergulhos da vitória, né, que através da história de Naamã podemos extrair lições importantes para o nosso crescimento espiritual e o caminho que precisamos percorrer para alcançarmos a vitória. Naamã precisava mergulhar 7 vezes: o mergulho da humilhação, o mergulho da quebra de orgulho, o mergulho da fé, o mergulho da obediência, o mergulho da restauração, o mergulho da gratidão e o mergulho da adoração. Ainda hoje podemos mergulhar no rio de Deus e desfrutarmos de sua graça e poder, e sermos curados e purificados de toda impureza. Olha que bonito isso, né? E aqui caiu Samuel, né, Jay? Saiu 1 Samuel, capítulo 10, né, onde fala que Deus fala para Samuel ungir Saul como rei e separar ele para estar conduzindo o seu povo, para estar conduzindo o reino, um reino onde foi o primeiro rei de Israel, foi Saul, e foi escolhido pelo povo, e Deus ungiu esse rei para ele poder estar conduzindo uma nação, estar reinando sobre uma nação de Deus. E então Deus passa a orientar Saul através da vida de Samuel, os passos que ele deveria dar, o que ele deveria fazer, e como ele seria orientado através das circunstâncias, através dos sinais que Deus daria a ele, através de alguns acontecimentos que o profeta haveria de dizer a ele. Ou seja, a gente observa que nesse texto aqui, quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém para fazer algo, Deus passa a orientar essa pessoa para que ela tenha sucesso e êxito naquilo que ela está fazendo, naquilo que Deus colocou ela para fazer, né? Porém, a gente tem que estar sempre atento às orientações de Deus, para que isso aconteça da finalidade que Deus precisa que seja da vontade dele. Porque a partir do momento que a gente passa a recusar as orientações de Deus e fazer do nosso jeito, também Deus vai mostrar nesse mesmo livro, mais para frente um pouco, que ele toma o reino de Saul, porque Saul passa a não obedecer mais. Então a gente tem que sempre estar obedecendo as instruções de Deus para toda situação, quer seja de orientação de decisões ou de algo que você precise. A orientação de Deus é sempre importante para nossas vidas. É igual o Naamã, a história de Naamã, que é muito importante a gente falar, que ele era um homem leproso, era um general assírio, um homem muito poderoso, muito influente, muito temido, né? Ele era bem sucedido nas guerras, nos combates, era um homem bom no que ele fazia, mas porém ele era um homem que tinha lepra, ele tinha uma doença que ninguém sabia atrás daquelas armaduras ele era doente, ele tinha um corpo todo ferido, né, da lepra, e através de uma escrava, de uma criança que estava lá nos seus aposentos, servindo de escrava, ela observa e vê quando ele tinha as armaduras daquela lepra e fala para ele que o Deus de Israel pode curá-lo, né, que há um profeta lá, um Deus de Israel pode estar curando ele daquilo se ele fosse procurar ele. E ele passa a acreditar na palavra dessa criança e vai, né, até lá onde está o profeta de Deus, que ela diz, e vai perguntar para ele, vai querer ser atendido por ele. E o profeta Eliseu não recebe, apenas dá uma ordem, fala para ele assim: mergulha 7 vezes no Rio Jordão que você estará curado, você ficará curado. E ele fica indignado por não ser recebido pelo profeta, ele queria ser recebido por honra, ele era orgulhoso, ele se achava assim, aquele cara que era importante. E muitas das vezes, para acontecer uma cura nas nossas vidas, primeiro tem que mexer com o nosso ego, precisa mexer com o nosso sentimental, precisa mexer com a nossa parte interior para curar o exterior. Muitas das vezes a nossa doença física, ela provém do interior nosso que está ruim, então do interior começa a fazer mal para o nosso corpo físico. E ali nós observamos que ele precisava só crer na palavra de Deus. Ele faz um pouco ali fica um pouquinho arrogante, fica não querendo atender ali. Aí o seu servo, seu súdito fala assim: não, mas ele pediu uma coisa tão simples para você, é só mergulhar 7 vezes nesse rio e você vai ser curado. Se ele fosse uma coisa mais difícil, que causasse exigia mais de você não ia fazer? Ele falou: sim, mas é tão simples, mas por que ele não me atendeu? Por que ele me tratou assim? Ele já começou a ser abatido, porque ele era um homem que era poderoso, um homem temido. Mas mesmo assim ele vai ouvir a palavra de Deus. Ele ouve a palavra do profeta e começa a mergulhar. E ele vai mergulhando, como disse, os 7 mergulhos, cada um tem uma nomenclatura ali para aquele momento ali que ele está passando, do orgulho e todas essas coisas. E no sétimo mergulho que ele dá, conforme a palavra do profeta disse, ele sai curado e passa a ser agradecido a Deus, agradecendo o profeta e a Deus pela sua palavra. Isso é em todas as situações. A gente vê muitos casos na Bíblia. Tem um caso também que Deus
através da palavra, ele encontra com um cego, ele gospe ao chão, pega ali um pouco daquele barro, com a saliva dele, e passa naquele olho daquele cego, e pede para o cego, vai ali no tanque de Siloé, e lava o teu rosto, e tu voltará a ver. Então o que acontece? Deus, ele já pegou, fez o barro, colocou no olho dele, e deu uma ordem, disse uma palavra, vai até o tanque e lava. Né? Ele já podia acreditar, mas se o senhor já colocou a mão aqui no meu olho, já passou o lodo, já fez algo, por que não ficou curado? Por que eu preciso ir até o tanque? Então ele não questiona, ele obedece a palavra de Deus, vai até o tanque, mergulha lá, coloca a sua mão, leva até o seu rosto. Quando ele tira a mão do seu rosto, ele já começa a enxergar as coisas. Então a gente observa que foi um ato de fé e de obediência à palavra de Deus, igual Naamã. Se Naamã não obedecesse, desse os 7 mergulhos, desse 5, ou não desse nenhum mergulho, ele retornaria orgulhoso para sua casa, mas porém ainda leproso, continuaria do mesmo jeito, porque não deu atenção à palavra de Deus, a palavra que o profeta disse. Ele só foi curado porque ele ouviu a palavra. Não era tanto assim o mergulhar ali naquele rio, porque a Bíblia vai dizer que ele iria a um rio que não era muito bom, era um rio sujo, e no reino dele lá na Síria tinha muitos rios melhores do que esse. Por que Deus não pediu para ele voltar para sua terra e mergulhar num rio de lá? Não, ele disse que você tem que mergulhar num rio daqui, e é esse rio aqui que vai te curar, que vai te salvar. É obedecer a minha palavra, não importa qual seria a água, mas sim obedecer a voz de Deus. Também tem uma outra história aí também que fala, para a gente ver que é o poder da palavra de Jesus e a obediência a essa palavra que nos leva a resultados positivos, que Jesus está passando por um certo caminho, encontra com 10 leprosos, da mesma forma igual a Naamã, só que esses 10 leprosos começam a clamar a Jesus, fala, Jesus, cura-me, tem misericórdia de nós, né? Cura-nos, tira nossa enfermidade. Jesus fala assim para ele assim, ó, vai até um sacerdote e mostra-se a ele, vai lá e mostra para ele. Jesus não falou para ele, vem aqui que eu vou colocar a mão, eu vou orar por você, vem aqui que eu vou fazer um ritual, alguma coisa aqui para você ver, que eu vou te curar. Ele não disse nada, ele só apenas falou, vai e mostra-se ao sacerdote, ou seja, vocês vão chegar lá curado, isso que ele quis dizer. E quando ele fala isso, os homens retornam, vão indo para onde eles estão indo, quando foi determinado para eles ir. E quando um samaritano percebe que está sendo curado pelo caminho, ele retorna para Jesus, ajoelha no pé de Jesus e fala, agradecendo a Deus pela cura, pelo milagre que aconteceu na vida dele. E Jesus então pergunta para aquele homem ali, para aquele leproso que retorna, ex-leproso, onde está? Não foram 10 os curados? Cadê os demais? Cadê os outros 9? Aí o samaritano diz assim, ó, Senhor, só eu que samaritano retornei para te agradecer. Os demais continuaram o seu caminho. A gente vê que eles receberam a cura através da palavra de Deus, eles obedeceram, eles foram fazer, mas a gratidão somente de um teve, só um teve gratidão pelo que aconteceu. Igual Naamã foi muito grato ao profeta e grato a Deus que passou a bem dizer o nome do Deus de Israel, o Deus de Jerusalém. E então a gente observa, irmãos, que o acontecimento é pela palavra de Deus, é se você ter fé na palavra de Deus, né? Isso serve para todas as situações, para uma cura ou para qualquer evento, qualquer acontecimento. A gente pode só colocar mais um caso aqui para os irmãos ver que é o poder da palavra, que lá em Ezequiel, se não me engano é 37, onde fala dos ossos secos lá, onde o profeta Ezequiel é levado a um vale de ossos secos, ossos sequíssimos, quer dizer que não tinha nem tutano, não tinha mais nada, era osso seco, 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 e ele fala assim, Deus fala para o profeta Ezequiel assim, pode esses ossos ele ver, profeta? Ezequiel fala assim para ele, tu sabes, Senhor. Então ele fala assim, profetiza, conforme a minha palavra. Aí ele fala, ouve a palavra do Senhor, quer dizer, ouve, revive. Então começa a haver um rebuliço ali, os ossos começam a se manifestar ali rolando, aquele barulho de um monte de osso correndo, cada um se juntando, e depois vai ali surgindo carne, vai surgindo os tendões, vai surgindo tudo, e forma um exército numeroso ali. Por que aconteceu isso, irmãos? Por causa da palavra de Deus, por causa do poder da palavra. Eram ossos, e ele disse, ouve a palavra de Deus. Então a gente vê que a palavra de Deus é muito poderosa, a palavra de Deus é muito poderosa. Então toda essa palavra, quando a gente passa a crer nela, coisas sobrenaturais acontecem na sua e na minha vida. É só a gente crer e obedecer a palavra de Deus, e os resultados virão para nossas vidas, e eles serão positivos, serão resultados grandiosos, porque Deus faz coisas grandes, sempre coisas grandiosas Deus faz nas nossas vidas. Ai, que maravilhoso, amém. Que lindas palavras de Jair hoje. Então são histórias verídicas que aconteceram na época de Deus, para trazer para vocês um pouquinho mais de fé, acreditar que Deus usa pessoas como usou aquela criança para aquele general,
Naamã para falar para ele. Ela viu, porque ninguém sabia que ele tinha lepra. Ele usava toda aquela vestimenta, todo, e só viam os olhos dele que era sadio, saudáveis até então. E quando ela viu ele sem a camisa, ele trocando de roupa, viu os braços dele, a menina falou: o rei de Israel, o Deus de Israel pode te curar. E ele teve fé, acreditou, apesar da sua, como fala ali na Cris, Orgulho, né? do seu orgulho, que o primeiro mergulho foi para acabar como que foi mesmo? Ó, O mergulho da humilhação. O primeiro foi da humilhação. A quebra do orgulho. A quebra do orgulho, o segundo mergulho. Porque olha, a gente não sabe a intenção de Deus, mas tem um porquê tudo, as 7 vezes. A terceira, Cris? O mergulho da fé. Mergulho da fé. A quarta? O mergulho da obediência. Mergulho da obediência. A quinta? O mergulho da restauração. Mergulho da restauração. Mergulho da gratidão. Aí a gratidão que a pessoa tem que ter, né? Porque ele foi restaurado, né? Em nome de Deus, a palavra dele. E a última? O mergulho da adoração. E aí sim a pessoa adorar a Deus, começar a falar em Deus. Então, não espere você estar doente, né, acamado, receber um milagre de Deus para você poder falar dele. Fale dele agora, porque ele vai te dar bênção na sua vida. Ele vai usar anjos como aquela criança para te falar os recados dele. Para mim foi assim. Eu estava num dia muito turbulento, porque nós passamos por turbulência. E eu vim um dia e falei assim: eu não vou tomar atitude sem perguntar. E eu abri e caiu, gente, a mesma palavra de hoje, que foi Samuel 10, tá vendo aqui? Foi a mesma palavra, não sei se tá dando para vocês verem, tá? Que caiu aquele dia para mim. E aí o que acontece? Deus falou para mim: me aguarda 7 dias que eu te direi o que fazer. Ele dita para nós o que nós temos que fazer. Então não vamos teimar, não vamos ficar questionando as palavras de Deus. Vamos simplesmente obedecer, porque obedecendo você está mostrando a tua fé nele. E a tua fé que vai fazer o milagre e a cura na sua vida que você tanto quer. Não adianta seu vizinho pedir por você. É você que tem que acreditar. É você que tem que quebrar a sua arrogância. É você que tem que ser mais humilde para aceitar. Sabe que uma simples palavra, um simples sopro de Deus pode te dar uma vida. Pode restabelecer uma vida. Então vamos crer, vamos acreditar que nosso Deus é maravilhoso e muito poderoso. Ele te ama imensamente e vai fazer por você o melhor na sua vida, como fez em toda essa Bíblia aqui. Tá vários testemunhos de obras divinas, de milagres que ele fez na vida das pessoas, independente se ela é pobre, se ela é rica, a cor que ela seja, de onde ela mora, independente. O que vai vogar é a sua obediência nas leis dele e falar sobre ele, tá bom? Então nós viemos aqui com esse recado maravilhoso no dia de hoje, que vocês sintam a presença de Deus nas suas vidas no dia de hoje, tá bom? Deus abençoe cada um aí de vocês, um grande beijo no coração. Amém, bom dia, Deus abençoe a todos, até mais. Em nome de Jesus. Valeu, obrigada.